Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, nossa entrevista de veterinários com veterinários e profissionais relacionados à nossa profissão, que é essa apaixonante medicina veterinária. Hoje eu, minha companheira de sempre, Jordana Zani, vamos estar apresentando a Carolina Lomovitov, médica veterinária atuante na área de terapias alternativas. Oi, Carol, seja muito bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer. Oi, boa noite, Carol. Eu preciso dizer que eu estou muito feliz da Carol ter aceito meu convite, porque eu venho seguindo ela no Instagram aí há meses antes dela começar a fazer a mentoria, e nesse momento ela é minha professora, apesar de eu estar muito atrasada nas aulas, mas eu tô atrasada, gente, confesso. Mas eu vou chegar lá. E queria dizer que vocês aproveitem muito, porque é uma área muito nova na veterinária. Não é nova na veterinária, né? Mas a gente está descobrindo no dia a dia agora e tem muito para crescer. Eu realmente acredito que seja a medicina do futuro, então vamos focar na Carol aí. Oi, gente, tudo bem? Vocês querem então que eu comece falando mais ou menos da minha vida, dar uma Eu vou te perguntar primeiro, Carol, basicamente o que te levou a ser veterinária? Antes de tudo, veterinária. Por que veterinária? Tá. Eu sou uma pessoa diagnosticada com autismo, então desde criança eu sempre fui muito apegada e ligada aos animais, muito mais do que aos humanos. Em específico, quando eu tinha 3 anos de idade, passou na televisão uma reportagem, que vocês provavelmente vão se lembrar, de um tutor de um cachorro, que ele chegava em casa depois de uma jornada exaustiva de trabalho, ele tinha um Rottweiler, e aí tinha uma câmera, assim, de uma casa da frente, que mostrava bem explicitamente as imagens. Esse moço, ele chega em casa, o cachorro começa a latir, ele não consegue dormir, aí mostra esse cara saindo da casa dele, pegando uma picape, indo até um posto de gasolina, enchendo aqueles galões de gasolina, assim, 5 litros, sabe, grandões, e ele volta para casa e ele taca fogo no cachorro, na frente da casa dele. E na época, eu nasci em 97, isso foi nos anos 2000. Não tinha censura, né, que a gente tem hoje, não ficava aqueles quadradinhos na tela. E o meu avô, ele era muito habituado a assistir jornal todos os dias, então eu vi essa imagem um dia do cachorro pegando fogo e sem censura nenhuma, e isso foi um choque muito grande, eu não conseguia dormir, eu comecei a ter pesadelo, eu fiquei 3 dias virada sem conseguir dormir, e num desses dias, a minha mãe, sim, tentando me ajudar, a minha avó sempre tentando me ajudar, tentando tirar isso da minha cabeça, né, para tentar esquecer ou reformular. A minha mãe um dia virou para mim e falou assim: em vez de você ficar remoendo isso, você ficar tão triste com isso tudo que aconteceu, por que que você não transforma esse seu sentimento numa motivação? Então, a minha família, ela sempre foi espírita. E a minha mãe sempre conversou comigo desde muito pequena. Ela falava assim: eu vou conversar com você de espírito para espírito. Então, eu lembro até hoje, assim, cara, de madrugada, eu estava chorando, ela ajoelhou na minha frente e me explicou o que era um veterinário. E ela falou para mim, por que que então eu não fazia isso, né? Por que que eu não usava a minha energia para isso? E aí ela começou a comprar vários livros de biologia, de veterinária, de animais, e isso acabou virando meu hiperfoco. Então, até hoje, é o único hiperfoco que eu tive, assim, por ano seguido, foi animais. E aí eu dediquei a minha vida inteira para aprender tudo. Assim, sabia te falar, assim, pelo menos nome de 25 morcegos africanos, assim, era nesse nível. E aí eu decorava muita coisa de animais e cresci e quis ser veterinária. Eu tive a sorte de conseguir pular 2 anos do fundamental, então eu pulei a primeira e a quinta série. Então eu me formei bem jovem, eu me formei com 21, 22 anos. Então eu consegui aproveitar bastante, assim, estudar sempre. Não precisei trabalhar durante a faculdade também, só fazer estágio. Então, assim, minha vida inteira foi dedicada a ser veterinária a partir desse dia. Carol, você se formou aonde? Eu me formei na FMU. São Paulo mesmo. São Paulo, fica num bairro chamado Morumbi. Tá, legal. E aí você fez sua faculdade inteira ali, os estágios todos na sua cidade. Sim, eu fiz tudo aqui, exceto o último ano. O último semestre da faculdade, eu fui convidada para concluir em Jacksonville, na Flórida, junto de uma pessoa muito importante no mundo do intensivismo, que é o André Chi. Eu fiquei ao lado dele, porque na época eu comecei a fazer pós-graduação em intensivismo e eu também fazia
vários cursos de plantonista e coisas assim da UFAP, que é um local de curso que tem aqui em São Paulo. E ele era professor dessa parte de intensivismo, sempre que tinha simpósio internacional de coagulação, ventilação mecânica, ele sempre estava presente. E num desses cursos que eu estava fazendo, tinha um módulo de reanimação de animais, e ele trazia um modelo experimental que, dependendo das ações que você tomasse, o cachorro sobrevivia ou não, e você tinha que fazer receber um boneco, e tinha... Igual eles fazem na prova de título de intensivismo mesmo, e eu acabei liderando a minha equipe, e a nossa equipe foi a única que conseguiu, com sucesso, trazer o animal de volta à vida, e depois ele conversou comigo rapidamente, viu ali que eu tinha interesse, e acabou surgindo a oportunidade, e eu agarrei. Eu fiz os meus 5 anos da faculdade voltada para o intensivismo, eu sempre quis trabalhar com UTI, então, desde o meu primeiro estágio, que foi no meu primeiro semestre, até o último lugar que eu trabalhei, foi 100% focado nisso, e todos os cursos também durante a faculdade foram focados nessa área. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça a cannabis. Eu vi algumas palestras dele aqui em Curitiba, e eu achei ele um gênio e tal, né? Mas, gente, eu tenho muita dificuldade de entender o que ele fala. Eu tinha que sentar muito na frente, assim, eu acho que o meu cérebro é meio devagar, sabe? Aí eu queria muito entender o que ele falava e não conseguia. Ele fala rápido e ele mistura muito inglês com português também. Isso, é bem isso. Mas, assim, a gente via que ele sabia muito, que ele gostava muito do que ele estava falando, mas o meu cérebro batalhou para entender. Foi bem bacana estagiar com ele, assim. Foi um período de... Assim, mudou a cabeça, sabe? Ver como as coisas são feitas lá e o jeito que a gente faz aqui é bem diferente. Principalmente na emergência. A gente teve agora a conversa com a veterinária que eu te comentei de Portugal ali, né? E já viu que era totalmente diferente a medicina dela da nossa, né? E aí, lá ela contou pra gente que o animal, ele é mais animal do que filho, como está sendo aqui no Brasil, né? Como é que era com as três no estágio lá, essa relação de proprietário para cachorro, gato? Foi muito impactante, eu acho que por conta da região que eu fiquei. Como eu fiquei em Jacksonville, é uma região que a gente atendia muito fazendeiro. Então, tinha muitas grandes fazendas que tinha aqueles cachorros gigantes que são de pastoreio, para cuidar do gado, de ovelha, de coisa assim. Então, eram cachorros de trabalho mesmo. E lá tem uma coisa, assim, muito estranha para mim, que o tutor, se ele quer fazer eutanásia, ele simplesmente leva o cachorro dele num hospital, pede eutanásia, paga, e a eutanásia é feita. Assim, é um serviço muito, muito estranho. Tanto é que esse foi um dos temas que estava no meu TCC. Eu fiz um TCC sobre linfoma e sobre como eles tratavam lá nos Estados Unidos, qual era a incidência de sucesso ou não no tratamento. E dentro do meu TCC tinha uma parte que era só falando da questão da eutanásia, porque assim, o índice de eutanásia lá é muito alto mesmo. Tanto é que eles têm medicações que fazem a eutanásia inteira. Não é igual a gente aqui, que a gente induz e depois a gente para o coração. Lá eles já têm tipo, uma medicação só, que eles injetam na veia e faz o processo todo. E é bem estranho, assim, principalmente quando eles pegam, assim, filhote com doença congênita, o tutor vira e fala, não, faz eutanásia, não vou querer. E é engraçado também, uma coisa boa de lá é que os cachorros, eles têm na coleira a identificação das vacinas que eles tomaram. Então, toda vez que chegava um cachorro, a primeira coisa que o technician ia ver era na coleira quais vacinas ele tomou, se estava tudo em dia. E esses animais também, eles recebem avisos, eles ficam registrados se eles agridem alguém, se eles são nervosos ou agressivos. E não sei te falar direito, acho que deve depender de cada estado, mas tem algumas leis do tipo assim, se um cachorro atacou 2 vezes uma pessoa, ele fica marcado e ele é eutanasiado na segunda vez. Então, a questão do adestramento lá é extremamente importante. 90% dos cães que a gente pegava no hospital, eles eram muito bem adestrados, eles sabiam sentar, ficar, parar, dava pata para coletar sangue sem fazer muito escândalo, assim, é bem diferente. Eu diria que é até um pouco mais robotizado, não sei te explicar. Mas, assim, é muito automático as coisas lá. Acontece assim, é muito automatizado. E cada pessoa... Interessante, né? Desculpa te interromper, mas é que eu quero pegar o gancho dessa situação aí, porque ainda ontem eu estava assistindo um documentário da Netflix lá falando sobre a vida dos gatos e tal, não sei o quê, porque eu também sou meio gateira, assim, sabe, chegada bastante na espécie. E daí eles estavam falando que um estudo comprova que existem diferenças culturais, né, no comportamento dos animais baseado onde eles são criados.
eles compararam especialmente os Estados Unidos com o Japão. E os gatos do Japão tendiam a ter aquele comportamento um pouco mais que a gente vê como um estereótipo de japonês, né, que é mais reservado, mais tímido. Os gatos também costumavam ser assim, enquanto os gatos americanos, eles se comportavam de maneira mais sociável, mesmo em ambientes diferentes. Então, talvez um pouco disso que você tem observado, né, seja um reflexo cultural mesmo, até no próprio, vamos dizer assim, claro, no comportamento do tutor, naturalmente, mas até às vezes no comportamento do cachorro, né, que já vem, ou do gato, enfim, que já vem disciplinado desde pequeno a ter um tipo de resposta ao estímulo que é oferecido a ele, né? E eu achei bem chocante essa informação que você trouxe a respeito da eutanásia, assim, até nem me surpreende que muitos colegas que trabalham e moram lá nos Estados Unidos, ou que são de lá mesmo, mas que são veterinários, relatam que realmente lá também é uma profissão que tem seus desafios bem grandes, porque isso é um desafio psicológico muito grande, né? Você Eu ia passar por perguntar isso mesmo, se você percebia isso nos veterinários, na hora da eutanásia, tipo, é só mais um procedimento, ou tem aquele sentimento que você fica, que eu fico pelo menos assim, de fico triste, chateado o dia inteiro? Como é que funciona? Você percebia isso? Então, lá eu trabalhei num grande hospital, não era uma clínica de bairro. Então, o veterinário, ele tinha as funções dele muito bem definidas, e os technicians, que seriam equivalentes aos nossos enfermeiros, só que lá tem faculdade para ser technician, você faz 3 anos e você tem fisiologia, anatomia, é bem diferente de ser enfermeiro aqui. O technician lá, ele faz a maior parte das coisas. Então, como é que funciona? O animal chega para o atendimento, o technician atende o tutor e o animal, faz uma ficha, faz uma anamnese, faz o exame físico, faz tudo. Aí ele chega no veterinário, entrega um papel com tudo isso pronto, mastigado. O veterinário pega esse papel, vai até a sala ver o tutor, conversa sobre as possibilidades de tratamento. Às vezes, até antes do veterinário ver o tutor, o veterinário já pediu para o technician começar a rodar alguns exames. Eles têm muitas máquinas da IDEXX lá, e onde eu fiquei, né? E eles rodavam vários exames, assim, bem rapidamente. Então, às vezes, virava e falava assim, antes de eu ir lá, já roda tal coisa. Aí o technician voltava, coletava o sangue do animal, rodava. Quando saía tudo o resultado, ele levava até o veterinário. Aí, sim, o veterinário ia conversar com o tutor. Então, igual eu te falei, nesse sentido que eu achei, assim, muito robotizado. Você quase não tem contato com o animal, de fato. É por um período, assim, bem rápido, digamos assim. Uhum. E no caso da eutanásia, o veterinário fazia a requisição e quem fazia era o technician, não era o veterinário. Então, é tudo muito frio. Se assemelha bastante ao que talvez seja praticado em alguns hospitais de medicina humana, né, aqui no Brasil, porque essa divisão de tarefas, de funções, acaba que também acontece muito na medicina humana, né, do enfermeiro ser quem faz o trabalho, vamos dizer assim, mais braçal ali de atendimento inicial e tudo, que seria o equivalente a esse technician aí, então, e daí depois o médico vem meio que para dar os pontos finais, mas dificilmente até faz os procedimentos em si, né, que não seja cirúrgico, assim, mas coleta de sangue, né, todas essas coisas acabam sendo feitas pelo enfermeiro, então, lá pelo visto há essa divisão de trabalho bem grande, então, talvez o envolvimento emocional do colega veterinário com uma situação de eutanásia não seja lá tão grande, né? Não. Assim, pelo menos assim, com os profissionais que eu trabalhei, eu senti tudo muito robotizado, assim. Tanto é que não me deu vontade nenhuma de tentar trabalhar fora. Eu quis mesmo continuar aqui porque eu acho muito importante, né, esse contato e principalmente no intensivismo em si. Eu não sei, eu não me dei muito com essa parte, assim. O bom foi que eu acompanhei muitos procedimentos com os technicians, né, então eu conseguia fazer bastante coisa, mas é bem robotizado e uma coisa, assim, que eu achei muito positiva de lá é que, por exemplo, a gente pegou um trauma de um Doberman que havia sido atropelado e lá os tutores ligam para avisar que eles estão indo para emergência e eles já avisam o que aconteceu. Então, quando o tutor avisou, ele falou assim, eu estou a 10 minutos daí. Já saiu um bip gigante no hospital, começaram a falar os códigos lá em inglês de emergência, não sei o que lá, e centro cirúrgico. A equipe que era responsável já começou a arrumar todo o centro cirúrgico, já tinha informação de quanto que esse animal pesava, então já tinham separado seringa de medicação, tudo certo. Do momento que a pessoa chegou no hospital até o cachorro começar a fazer a cirurgia, eu acho que não deu 2, 3 minutos. Foi muito rápido. Então, isso eu achei muito sensacional, porque eles otimizam a hora de ouro do trauma.
É bem bacana. Isso é bem interessante mesmo, né? Talvez essa seja uma vantagem dessa divisão de tarefas, né? Que acaba ficando, esse mecanizado acaba sendo vantajoso também na hora de repente, atender algo que precisa ser o mais pronto possível, né? Sim, e acho que assim, por eu ter trabalhado com o Xi, ele já ter essa questão do intensivismo bem forte, e seguir o ABC do trauma e tudo mais, a gente tem, né, aquela tabela de definição de funções, que em teoria todo hospital deveria seguir no mundo todo, o guideline, e você tem uma equipe extremamente bem treinada para lidar com esse tipo de situação. Então, quando tinha uma parada, por exemplo, de algum animal que estava internado, alguém tocava o alarme, o veterinário já chegava e já tinha ali cada technician com uma função. Então, tinha o veterinário ia entubar, enquanto se não tivesse acesso, já tinha uma pessoa que era responsável pelo acesso, já tinha alguém que tinha checado via aérea, já tinha uma pessoa que tinha saído correndo para pegar o eletrocardiograma, para pegar o cilindro de oxigênio, já estava dando, alguém já estava tipo puxando medicação, já tinha uma pessoa que estava revezando com outra pessoa para ficar fazendo massagem cardíaca, então assim era muito bem estruturado e muito rápido. Essa foi uma diferença boa, mas que eu também tenho uma noção assim consciente de que não é todo lugar lá que é assim. É porque esse lugar tinha, né, esses profissionais que com certeza treinaram muito bem essa equipe, mas eu não acho que, por exemplo, numa clínica simples, numa clínica comum, deva ter esse mesmo esquema, né? A mesma coisa que aqui, a gente pegar um profissional que não está tão acostumado com emergência, com intensivismo, que trabalha numa clínica de bairro que não seja 24 horas, e você pegar uma UTI de um grande local referência, por exemplo, a UFAP, que é um lugar que tem especialização, é a maior UTI das Américas, veterinária. Então, assim, não dá para a gente comparar. Eu acho que foi uma sorte mesmo ter estagiado nesse lugar. Carol, tenho duas perguntas mais para fazer só aí no teu estágio. Aí nós vamos para frente, rapidinho. A primeira é aquelas clínicas tipo Dr. Phil, Dr. Paul, que a gente vê ali que o pessoal faz cirurgia assim, a qualquer lugar, procedimento, rola? Não, lá onde eu trabalhei era bem o centro cirúrgico, assim, para você chegar nele, você tinha que passar por sala de esterilização, você tinha que estar paramentado, era bem, tudo muito bem definidinho. Tanto é que na cirurgia do Doberman, eu lembro que o Chi virou para mim e ele falou assim: Você quer ir lá ver? Eu falei assim: Quero. Aí ele virou para mim e falou assim: Se paramenta, coloca a mão para cima, não encosta em nada, e fica no canto da sala parado. Eu falei assim: Tá bom. Aí eu fiquei assim, ó, uma múmia. Porque cada um já tinha sua função, então eu ia atrapalhar, né? Com certeza. E aí ele falou assim: fica quieta, finge que você nem tá ali. Aí eu fiquei no canto assim, olhando. Então é tudo muito bem feitinho, assim. Eu não acho que isso seja uma realidade. Eu acho que isso deve acontecer muito em clínica de grandes, porque animal de grande lá é muito insensível, né? Eles não têm sensibilidade para lidar com o animal da agropecuária, digamos assim. Então, eles têm uma indústria, né, bem desumana, até, eu diria. Que a gente tem até aí a questão dos relatos da Temple Grandin, que foi a pessoa lá que é autista também, a moça que escreveu toda essa parte para a gente fazer muito melhor o manejo do bovino. Então, a gente sabe que nos Estados Unidos esse problema da empatia com os animais, principalmente de grande porte, é bem grande. Então, eu acho que talvez essas situações que você está falando, elas devam acontecer bastante, né, nos animais de grande porte. Animal de pequeno porte, eu vi, assim, onde eu trabalhei, pelo menos, tinha uma segurança e uma biossegurança, assim, e o uso de EPI bem alto. Não era qualquer Legal. coisa que era feita. E eu não queria fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Você falou da diferença ali entre o veterinário e o technician, né? Como que você estudou aqui da tua faculdade? Você sentiu muita diferença de conhecimento para lá? Ah, sim. Lá é muito mais puxado. Lá a grade é bem maior, né? O curso é integral. Então, por exemplo, aqui o meu curso não foi integral. Então, eu já tive metade da carga horária que geralmente uma pessoa deveria ter. Então, o curso é muito mais complexo e eles têm muitos animais da fauna silvestres que são bem presentes no dia a dia de lá. Então, por exemplo, você tem guaxinim, você tem esquilo, você tem coisas que não são animais domésticos e que são muito influentes no dia a dia das pessoas lá. Tá muito próximo, né? Tanto pela questão de ter tido muito desmatamento, de ter muita área industrial que
pegou a área rural lá, então esses animais eles acabam vindo para dentro da casa das pessoas, e você tem acidente com zoonose, você tem muito acidente com cobra, então o veterinário lá, eu vejo que ele estuda muito mais essa parte de silvestres do que o que a gente tem aqui na grade. Com relação à medicina intensiva, eu fiquei do lado da Universidade da Flórida, então lá é a maior UTI do mundo veterinária. Então, obviamente, lá é muito puxado esse quesito da grade, porque eles são referência nisso. Não sei como que é nas outras faculdades. Na minha faculdade aqui, eu tive uma disciplina de emergência, e depois que eu me formei, conversando com outros colegas, eu descobri que as pessoas não têm emergência na faculdade. Não faz parte da grade curricular. Eu fiquei bem assustada. Quando eu fui entrar na FMU, eu quis justamente a FMU porque eu vi que tinha grade de emergência lá e era assim relativamente perto da minha casa, então eu acabei indo para lá. Mas não chegou a passar pela minha cabeça o raciocínio de nossa, os outros não vão ter isso. Eu acabei descobrindo isso depois, no dia a dia, que foi um dos motivos de eu ter saído da área de intensivista, porque a gente tem muito profissional trabalhando na área que não tem ideia do que está acontecendo em volta dele e o que ele está fazendo. Então, eu tive, assim, um burnout bem acentuado, digamos assim, uma crise depressiva bem forte. Eu deixei de ser veterinária, eu rasguei uma parte do meu diploma, parei na metade, mas eu rasguei uma parte do meu diploma, e eu fiquei mais ou menos uns 2 meses e pouco vendendo biscoito para cachorro. Deu uma fritada no meu cérebro. Então, você entrou exatamente na parte que eu queria chegar, que era de te perguntar em que momento que você havia escolhido, né, sair do intensivismo. Porque eu imagino, pelo que você me contou, que foi o teu motivador de entrar para a medicina veterinária, você viu uma situação de emergência, né, que seria, vamos dizer assim, a situação lá do Rottweiler, lá naquela infeliz coisa que passou na televisão. Lá eu, graças a Deus, não me lembro disso, não me lembro de ter visto isso daí, não, mas é horrível. Então, provavelmente você foi para essa área do intensivismo pensando em, né, resolver situações de emergência como essa aí. E realmente, como você falou, talvez pela questão do hiperfoco, né, causado ali pelo autismo, você fica realmente, né, super, hiper mergulhada dentro de um assunto quando você gosta e está encantada por ele. Então, você começou a ver que, vamos dizer assim, talvez aqui no Brasil, pelo menos a nossa realidade, não era compatível com as suas expectativas. O que foi que fez você ter essa mudança de abordagem, vamos dizer assim? Olha, foi muito disso que você acabou de falar, e eu também tenho um grande, vou falar a palavra porque é essa, eu tenho um puta de um tesão pela emergência. Você vê um bicho ali chegar no estado crítico, você fazer as manobras, tudo certo, assim, esse animal voltar, daí você evolui ele e ele vai para casa como se nada tivesse acontecido. Então, eu acho isso incrível. Eu acho que é quase brincar de Deus o que a gente consegue fazer dentro de um centro especializado em intensivismo, assim. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu descobri que nem todo mundo entendia as mesmas coisas que, vamos dizer assim, eu tinha um conhecimento que eu achava que todo mundo devia ter para trabalhar na área, de coisa assim básica a avançada. Óbvio que eu não vou exigir de outras pessoas que elas tenham um puta de um raciocínio de UTI trabalhando numa internação sem ter ventilação mecânica, sem ter um suporte tão avançado. Só que algumas coisas básicas, como, por exemplo, sei lá, você colocar um cachorro num eletrocardiograma e você saber ver o que está acontecendo nesse eletro, você saber o que fazer, eu acho que é o mínimo. Você saber usar uma droga vasopressora é o mínimo para mim. Você saber lidar com uma pressão baixa, uma pressão alta, enfim. E isso não acontecia. E eu cheguei até a fazer uma tabela, né? Porque autista cheio das tabelas, de quantos animais morriam no meu plantão e quantos animais morriam em outros plantões. E eu fiz esse levantamento e eu cheguei, na época, para a pessoa que era responsável por ser minha gestora, e eu falei assim, cara, a tua equipe não sabe o que está fazendo? A tua equipe não está treinada? E eu falei assim, eu posso fazer uns guias de ajuda, eu posso assim, imprimir conteúdo, fazer uma pasta de emergência, colocar dose de medicação, assim, coisas assim, manobra. Eu falei assim, eu posso treinar a equipe de enfermagem, chamar um dia todo mundo aqui, eu treinar. E eu fui tratada como uma pessoa egocêntrica, que estava tentando ser superior aos outros, que era recém-formada, que quem eu era perto de pessoas que tinham 20, 16 anos de profissão. E mandaram eu calar a boca, que eu não sabia o que eu estava falando,
que eu era muito nova e que eu devia me pôr no meu lugar. Me falaram isso. Então, assim, os enfermeiros que trabalhavam comigo, eu dei, né, esse treinamento que eu achava básico para eles, e a gente tinha uma sinergia muito boa quando acontecia alguma outra coisa, mas, assim, falaram que eu tinha que olhar, a palavra foi exatamente essa, tá? Olhar para o meu próprio rabo e não ficar olhando para o dos outros. E que se acontecia alguma coisa ruim e errada no plantão das outras pessoas, eu não era Deus para eu julgar ninguém. Foi exatamente assim, tá? A conversa. Estou resumindo para você, assim, 2 horas de conversa, e eu levei uma advertência e, enfim, eu fui, assim, mega escorraçada por causa disso. E isso foi um choque, assim, muito grande para mim, porque eu vi que, na verdade, era uma indústria de dinheiro, que aquela pessoa que estava gerenciando as outras pessoas, ela não estava nem aí, simplesmente ela queria veterinários que produzissem e que tivessem comandas altas, mesmo que esses pacientes não precisassem de tudo aquilo que estava sendo colocado na comanda, mesmo que certas coisas fossem extremamente desnecessárias, mesmo que um filhote com verme não precisasse ficar 72 horas internado tomando 2 tipos de antibiótico diferentes, por exemplo. Então, eu dei uma chocada, porque os locais que eu trabalhei durante a faculdade, graças a Deus eu consegui passar em todos os processos seletivos que eu apliquei, foram locais de excelência aqui em São Paulo. Eu trabalhei no melhor hospital da PEDS, que é o da Ricardo Jafé, que é o maior de todos, é o referência para todos os outros do Brasil. Eu trabalhei na UFAP também, estagiei lá. Trabalhei na EVET. Então, assim, eu saí desses lugares para entrar no mercado de trabalho como veterinária e me deparar com isso, foi, assim, uma portada na minha cara. Foi basicamente isso. Enquanto eu estava trabalhando nesse lugar, eu também estava trabalhando em outra UTI, onde lá eu era valorizada, as pessoas elas tinham um grupo para discussão de casos, assim, discussão elevada, onde os profissionais sabiam o que eles estavam falando. Então eu vi que eram 2 realidades diferentes, só que o valor que eu recebia por plantão, só trabalhando naquela UTI, eu não conseguia pagar meu aluguel no final do mês e, tipo, minhas coisas. Então não dava para eu fazer só uma coisa e sair da outra. E nessa de eu querer ficar nas 2 coisas ao mesmo tempo e tentar me educar, porque todo mundo falava que o problema era eu, então eu falei, porra, o problema deve ser eu devo ser o problema mesmo. Eu comecei a entrar numa depressão. E isso foi consumindo durante os meses, de pouco em pouco, e chegou assim no meu pico quando eu tive que fazer uma eutanásia num paciente meu que eu tinha estabilizado e que eu tirei 3 dias de folga, eu voltei e esse paciente estava afogado na fisioterapia, com edema e assim, sabe, a Deus dará. E aí eu tive que fazer eutanásia desse paciente porque não dava mais, não dava para ele voltar, ele não tinha mais resposta nenhuma, o Glasgow dele assim era quase inexistente. E aí esse paciente em específico foi uma tutora que na minha frente ela fez um empréstimo no banco para pagar as diárias que eu tinha pedido para ela ficar, que foram esses 3 dias a mais que eu não fui trabalhar. E quando esse gato, a gente fez a eutanásia dele, essa mulher ajoelhou com esse gato no chão, e ela colocava ele assim nela, e ela abraçava ele, e ela chorava, berrava, tipo, eu não acredito que eu perdi meu filho morreu. E foi, assim, muito chocante para mim isso, porque aquilo não precisava ter acontecido. E foi aí que eu parei para pensar, e o meu marido, a minha mãe, as pessoas que conviviam comigo, elas falavam assim, você tá se matando, você não vai aguentar passar por isso, você tem que sair, você não vai conseguir. E isso foi muito difícil, porque, como eu te falei, eu dediquei 7 anos da minha vida para trabalhar com isso. Então, chegar no mercado de trabalho, onde 90% dos locais são assim, onde os profissionais que estão se formando, estão indo trabalhar em emergência, alguns deles são assim, isso foi um puta de um choque. Eu nunca vou saber lidar com isso. Eu não vou aprender a lidar com isso, porque eu sou autista, eu tenho as minhas dificuldades com o relacionamento social. Então, eu falo coisas que as pessoas não querem ouvir e elas me consideram como uma pessoa antipática, como uma pessoa sem empatia, uma pessoa que fala as coisas na lata para magoar, uma pessoa que não tem filtro. Então, eu não consigo conviver nesse ambiente. Eu não consegui. E ficar calada me deixa mal. Não falar me deixa mal. Então, eu não consegui viver com isso. E foi aí. Carol, Oi. desculpa te interromper, mas você tomava a responsabilidade do tipo,
eu não fui trabalhar 3 dias e aconteceu isso, por que que eu não fui trabalhar esses 3 dias? Eu pergunto porque eu tive burnout também e eu sumia as coisas, sabe? Tipo, eu não ia, eu ficava sem. Se alguma coisa acontecia que eu podia ter evitado e eu não fui por algum motivo, eu me sentia assim, eu ficava dias me culpando, sabe? E por que que eu não estava lá? Por que que eu não cuidei? E aí, essa excesso de responsabilidade, que não era só minha, acabou me minando e eu tive que mudar de área totalmente, assim. E não sei se você tinha isso também, queria saber se é mais ou menos igual aí o que a gente passou. Eu não me culpei nesse em específico por não ter ido 3 dias, porque eu tinha trocado com uma veterinária para trabalhar 3 dias seguidos e folgar 3 dias seguidos. Então, assim, não foi uma situação atípica que aconteceu alguma coisa que eu não fui. O que eu me culpava era de que eu estava trabalhando num lugar assim. E eu, como eu te falei, assim, eu sempre fui espírita quando eu era criança, e depois eu entrei num bandismo e tudo mais, e na minha cabeça eu tenho um senso de justiça muito forte. Não só por ser ou não ser autista, que eu sei que muita gente fala que os autistas têm um senso de justiça, lá, mas por questão religiosa também. E eu me sentia conivente vendo esse tipo de situação. Então, eu vendo coisas esdrúxulas e não podendo chegar no tutor e falar, porque isso é antiético, porque eu estou questionando a conduta de outro profissional, porque é o meu colega de trabalho, eu comecei a me sentir mal, porque eu comecei a falar assim, puta que pariu, eu sou conivente. Se eu tivesse no lugar desse tutor e tivesse um veterinário lá dentro que estivesse sabendo o que está acontecendo de verdade, e ele não me falasse, como que eu ia me sentir? E aí eu me colocava no lugar da pessoa e aí eu ficava muito mal, porque eu sentia que eu estava mentindo para todo mundo, até para quem eu não estava atendendo. Até quem nem era meu paciente, eu sentia que eu estava mentindo. Então, assim, teve esse episódio desse felino, depois teve mais um outro episódio de outra coisa que eu nem posso falar, porque me fizeram assinar que eu não ia falar sobre isso nunca na minha vida. E aí, neste dia que eu saí desse lugar, foi porque viraram para mim e falaram, se ponha no seu lugar. E aí eu virei e falei assim, bom, o meu lugar, com o meu currículo, com tanto de curso na área que eu tenho, com tanto que eu me esforcei, com o estágio que eu fiz fora do país, eu trabalhar num lugar que não tem um cacete de uma vasopressina para um paciente, e que se tivesse, não tem uma pessoa da equipe que saberia usar, eu realmente tenho que me pôr no meu lugar. E meu lugar não é aqui, eu me demito. E foi assim que eu me demiti. Só que assim, foi no ápice do meu estresse. Foi assim, eu estava entrando em um colapso quando eu me demiti. Então, Carol, quanto tempo você ficou, então, trabalhando nesse estabelecimento, entre o momento que você entrou lá até esse momento da gota d'água, assim? Quanto tempo deu? Eu acho que foram 7 ou 8 meses. O pior é que a gente, olhando assim, né, tipo, quem olha de fora pensa, nossa, mas foi pouco tempo, só que a gente sabe que quando a gente está, especialmente numa coisa que, pelo nome por si só, né, intensivismo, você já está intensamente envolvida na situação, você fazia plantão, ainda noturno, tudo, pega aquele monte de situação absurda, assim, eu cheguei a chorar com a tua história até, por isso que eu bloqueei meu áudio agora há pouco, porque eu acho que, infelizmente, muitos colegas se identificam com essa situação, sabe? A Gi já sabe, mas eu acabo sempre entrando nesse assunto também quando eu estou falando com alguma pessoa diferente, que eu, durante a faculdade, me foquei muito na parte clínica também, sabe? Não intensivismo por si só, mas na parte clínica mesmo, e cirúrgica até. E eu queria isso na minha vida, assim, sabe? Só que as realidades também foram se mostrando muito diferentes da expectativa que eu criei e daquilo que eu me sentia valorizada por estar fazendo. E eu sentia essa sensação, essa coisa que você teve, assim, de estar sendo conivente com algo que você discorda no teu âmago em relação a tudo aquilo que está acontecendo ali dentro, é algo que destrói a gente, né, em termos psicológicos, assim, não é nem profissional, já é uma coisa que passa a ser pessoal mesmo. Ela vai nos desmotivando de um jeito tão grande que chega uma hora que a gente pensa em desistir da profissão, realmente. Como acabou acontecendo com você, como a Gi até sabe, né, que eu tive também umas várias vezes na minha vida que eu já pensei em mudar de área e tudo, até que eu descobri a questão do diagnóstico por imagem e eu fui para essa área do diagnóstico e hoje em dia
sou bastante realizada dentro daí, porque eu descobri uma maneira de eu aplicar a parte clínica, né, no meu diagnóstico, assim, sem necessariamente estar envolvida com nenhum estabelecimento que fazia coisas que estavam fora do meu controle, assim, e coisas que eu não concordava, para o bem do paciente, sabe? Porque eu acho que e isso nós três temos em comum aí, pelo que eu estou entendendo, a gente que vai para a medicina veterinária porque a gente gosta de animais mesmo, porque a gente está ali como médica de bicho, né? Vamos dizer assim, não médica para agradar um sistema, assim, mas médica para ter o melhor resultado para o paciente, assim. Eu acho que a gente se frustra muito fácil, assim, né, às vezes, de perceber essa realidade de que nem sempre, especialmente os donos de estabelecimentos veterinários, que muitas vezes não são veterinários, são os administradores ali, eles não estão muito interessados no paciente, eles estão interessados na parte administrativa da coisa, né, então isso é bem chocante mesmo. Por isso que eu fico feliz também de ter optado pela imagem e ter conseguido me desvencilhar do estabelecimento em si, né? Então, e daí, depois disso, daí você teve o teu burnout, então, situação ali que ficou insuportável, uma coisa impossível, e você continuou trabalhando naquele outro, na UTI de referência lá ainda, ou não? Já saiu dos dois de uma vez? Não, não continuei. Eu tive uma proposta, na verdade, para trabalhar lá, em período, assim, como fixa, né, do local, porque eu era tapa-buraco, eu ia 2 vezes na semana. E aí eu tive uma proposta para virar 12 por 36 direitinho. Só que é o que eu te falei, não dava o valor não chegava no que eu precisava. E aí na época eu trabalhava em 4 locais diferentes e tinha vezes que eu fazia 72 horas de plantão e chegava a folgar só 12. E isso não porque eu gosto de me sacrificar, porque eu tinha contas e dívidas antigas e nome sujo e coisas que eu tinha que lidar. E quando eu me formei, eu fui morar no Paraná, eu não fiquei aqui em São Paulo. E aí veio a pandemia. E aí eu não conseguia tirar o meu CRMV, porque o CRMV simplesmente fechou e não tinha nenhuma política de como lidar, aparentemente, numa pandemia, então ninguém sabia o que fazer. O CRMV fechou, não conseguia tirar. E a cidade que eu estava no Paraná, ela também fechou, teve o lockdown. E as pessoas do local que eu trabalhava, todo mundo perdeu o emprego. Só tinha uma pessoa na casa que continuou trabalhando. Então, foi bem complicado, foi bem difícil. E isso virou uma bola de neve ao longo do tempo, até que chegou uma oportunidade de, até mesmo antes desse local que eu te falei, dessa história agora, surgiu uma oportunidade quando eu estava lá, de eu vir aqui para São Paulo através do meu plano de saúde e fazer uma cirurgia reparadora do abdômen, porque eu sou bariátrica. Enquanto eu estava aqui em São Paulo fazendo essa reparadora, apareceu uma oportunidade para trabalhar como plantonista num X local aqui de São Paulo também. E o valor, na minha cabeça, na época, né, de uma pessoa que estava na merda, era ok. Então eu fui trabalhar nesse lugar e com 3 dias de pós-operatório de abdominoplastia, eu estava fazendo um plantão de 12 horas, porque eu precisava de dinheiro, precisava muito de dinheiro. E aí acabou que esse lugar falou assim, nossa, você trabalha muito bem com essa parte de intensiva, geralmente as pessoas que vêm trabalhar aqui, elas não sabem lidar muito com isso, lá. A gente quer que você fique aqui como fixa, a gente vai te dar um valor fixo, e os plantões que você fizer a mais noturnos, então eu tinha um valor fixo para eu ficar lá de X horário a X horário de manhã, e de noite, se eu quisesse virar para outro dia, eu ganhava o valor do plantão a mais. E no final do mês dava um valor que eu ia conseguir começar a pagar essas coisas todas que eu tinha que pagar e ajudar também. E acabou que eu aceitei, conversei com o meu, na época, namorado, e a gente falou assim, vamos mudar para São Paulo então, porque São Paulo tá melhor para trabalhar como veterinário do que aqui. E eu tinha uma faculdade, ele ainda não tinha, então a gente falou assim, vamos focar na sua carreira. E aí eu acabei vindo para São Paulo. E aí, na época que eu fiz o meu primeiro curso de cannabis, eu já estava, assim, super mentalmente esgotada já, porque já estavam acontecendo esses problemas nesse local. Não era um local, assim, tão da questão intensiva, da parte intensiva, não era, era uma clínica que tinha uma especialidade, só que eu tinha, já comecei a desenvolver problemas relacionados à questão dessa questão que você falou agora, de as pessoas pensarem muito na questão da grana e não no que você pode fazer de melhor. Então, assim, questão de
alguns tipos de material, algumas coisas, isso já começou a me dar um choquezinho de realidade do que está acontecendo. E aí eu fiquei meio doida e saí desse emprego, vim para cá e do nada assim eu comecei a ver que tinha muita gente que estava tratando autismo com cannabis, e aí eu comecei a ver que existia gente que tratava câncer, dor, epilepsia. Eu falei assim, nossa, que mundo é esse, né? Porque eu nunca, assim, não sou envolvida na questão recreativa, então eu não tinha, assim, contato com a cannabis. Eu fiquei bem curiosa. E por ser autista, eu resolvi dar uma estudada mais nisso, entender o que estava acontecendo. Quando eu comecei a ver o que era, e fui entender o conceito de medicina integrativa, que também não era muito claro para mim. Eu sempre trabalhei em UTI, então a gente era o profissional que tentava tirar o animal da crise e não manter ele bem na crise em casa e com qualidade de vida. A gente tentava fazer tudo até o limite. Então, eu fui apresentada esses conceitos de pouco em pouco, eu falei assim, nossa, eu quero trabalhar com isso. Eu acho que trabalhar com isso vai ser bom. Talvez seja um mercado bom, não tem muita gente fazendo isso aqui. E tinha uma coisa que uma vez me falaram na UFAP, que é, os grandes especialistas da UTI veterinária hoje são as pessoas que há 10 anos atrás acreditaram que isso poderia virar um nicho no Brasil, onde ninguém acreditava que pet ia ser... As pessoas iam investir 20, 30 mil reais num cachorro para tentar fazer ele ficar bem. E hoje a gente vê que isso acontece assim, super fácil. As pessoas vendem carro, elas fazem empréstimo, elas se viram e elas bancam isso. Então eu falei assim, se eu entrar nesse tipo de terapia agora e for boa, vamos supor que eu seja realmente boa e consiga investir nisso, daqui 10 anos, as pessoas que vai estar mais falado que isso talvez se legalize no Brasil, eu vou ser a referência do passado delas. Então, talvez seja bacana eu entrar nesse nicho. E aí foi apresentada para mim o primeiro curso que eu encontrei, que eu ficava procurando curso loucamente e simplesmente não achava, não tinha curso 2 anos atrás, era muito difícil de achar. E aí eu achei um curso, e esse curso era caro pra caramba. E eu não conseguia pagar, e eu não tinha, tipo, cartão de crédito para parcelar isso. E aí eu conversei com a pessoa que dava esse curso, e a pessoa virou para mim e falou assim, seguinte, para você eu faço o curso por 500 reais. E eu não tinha 500 reais. O que meu namorado fez? Ele anunciou um computador dele na internet por 500 reais. E ele vendeu no mesmo dia por 500 reais. E eu fui com ele lá na estação Pirituba, que é uma estação de trem que tem aqui em São Paulo. E a gente trocou o computador com o menino por 500 reais e eu paguei o curso e fiz o curso. E aí eu fiquei muito maravilhada na área, gostei, comecei a me incentivar a estudar mais. Comecei a ter algumas divergências com relação ao curso que eu tinha feito, no quesito de tipo, eu acho que isso que eu aprendi talvez não seja bem isso. E aí eu comecei a desenvolver, entre aspas, né, o meu próprio raciocínio, meu próprio método de tratamento, que eu acho que é o que me fez dar esse boom, assim, que talvez eu tenha tido. Foi porque eu penso diferente do que quem já trabalhava com isso quando eu cheguei e pensava. Talvez por ter essa neurodivergência de conseguir enxergar as coisas de outra forma, eu tinha um jeito diferente de tratar meus pacientes. E aí, assim que eu terminei de pagar tudo que eu tinha para pagar, o primeiro dinheiro que sobrou, eu comprei um computador para esse menino, que é o meu marido hoje. E a gente está junto desde aquela época no Paraná. E aí eu fui me incentivando mais na área, fui fazendo outros cursos, fui especializando e cheguei aqui onde eu estou. Basicamente é isso. Tem uma empresa de importação que acreditou no meu potencial há um tempo atrás e quis investir na questão de pesquisa, de fazer relato de caso, de entender se realmente isso estava funcionando ou não para os animais. E também foi uma oportunidade que eu peguei. E junto dessa empresa eu comecei a minha carreira nessa parte mais educativa. Então eu comecei a fazer cursos, dar cursos, né, dentro dessa empresa para outros veterinários. Agora eu tenho o meu próprio curso. E eu acho que as coisas, assim, estão se encaminhando bem. Basicamente, eu acho que evoluiu muito. E trabalhando como autônoma, assim, eu defini o próprio protocolo do meu paciente, eu tratar ele, eu tenho hoje em dia uma qualidade de sono bem melhor do que eu tinha antes. Dificilmente eu tenho um pico de estresse. Às vezes acontece, né? A gente lida com pessoas, né? Então é inevitável que em algum momento vai ter alguém que vai te tirar do sério e vai estourar a sua cabeça. Então, às vezes isso acontece, eu tenho crise, e é difícil de lidar com essas crises, mas é bem menos. Assim, eu saí de uma coisa cotidiana para uma coisa que acontece
uma vez a cada 1 mês, 2 meses. Então, a minha vida, assim, melhorou muito. E eu sou muito feliz, igual você falou, você também encontrou uma área que você seguiu e que você se encontrou nela. Então, eu sou muito realizada hoje no que eu faço também. E eu tinha um preconceito gigantesco de ensinar. Eu nunca gostei disso, porque justamente por ter vindo dessas coisas que eu vi, eu desacreditei demais da área veterinária e das pessoas também. Eu queria o mínimo contato com as pessoas, o mínimo contato possível com o veterinário. Eu criei isso na minha cabeça até o dia que eu tive uma estagiária chamada Laís, e foi assim um divisor de águas, porque essa menina, eu me vi nela. Ela era uma pessoa dedicada, que se estudava, e eu virava para ela e falava assim: Laís, um paciente tal chegou no trauma agora, você é veterinária de plantão, não sei o quê. E ela no 7º semestre. O que você faz? Aí eu olhava para mim, ela, eu não sei, mas amanhã eu te falo. Aí ela ia para casa, eu acordava no dia seguinte, 3 da manhã, ela tinha mandado pergunta no WhatsApp, tipo, ai, a pressão, não sei o quê, e qual que é a diferença de hipertônica com não sei o que lá? Eu falava assim, caraca, cara, essa menina ela não é normal, ela é, tipo, muito diferente das outras pessoas. E aí eu vi que talvez existissem mais raízes por aí, não só aquela que eu encontrei. E ela foi uma das pessoas que me incentivou muito nisso, de você precisa passar o seu conhecimento, você precisa transmitir isso. Você gosta dos animais, então talvez isso seja uma forma de você ajudar outros animais que você nem vai atender. Se você ensinar um profissional direito e você conseguir passar para ele seus valores, a sua ética e o seu modo de trabalho, você vai ajudar os pacientes que ele atende e os pacientes que você atende. Então, ela, assim, mesmo sendo uma pessoa de 20, sei lá, acho que ela tem 19, 18 anos de idade, ela foi uma pessoa, assim, que abriu muito a minha cabeça para muitos assuntos. E eu virei e falei assim, não, beleza, da mesma forma que lá atrás eu também tive pessoas que eu admirei e pessoas que chegaram para mim no 4º semestre me ensinando hemogasometria, quando eu não sabia nem o que era um ácido, e elas sentaram e tiraram, tipo, tempo da vida delas para me explicar, até eu entender o que era, eu também vi que eu gostaria de ser essa pessoa também para outras pessoas. Então, eu acabei indo para essa área educativa e tô gostando até então. Eu queria fazer alguns comentários aí, gente. Primeiro, cada vez que a gente passa por uma entrevista nova da Lume, eu me surpreendo de ver que quem judia de nós, veterinários, são outros veterinários, né? É muito louco isso, cara. Como é que... Não sei o que passa na cabeça desse povo de ficar lutando um contra o outro e falando o que falaram para você. Eu vou contar rapidinho uma situação que eu não ia falar na Lume nenhuma vez disso, mas eu acho que tá na hora da gente falar sobre, Fer. E quando a gente começou a Lume, Carol, a gente tava super empolgada e as primeiras reuniões foram ótimas, assim, a gente riu pra caramba, aprendeu várias coisas. E num dia de madrugada, cara, eu nunca vou esquecer disso. Num dia de madrugada, rolou uma conversa num grupo gigantesco aqui em Curitiba. E eu e a Fê acordamos e as mensagens que tinham sobre a Lume de uma colega aqui era chamando a gente. Nunca vou esquecer, Fer. Como é que ela falou? 2 patricinhas mimadas que têm a vida ganha, tentando falar para as outras como são bem-sucedidas. Cara, eu acordei quando eu li aquilo, falei, gente, eu trabalho 14 horas por dia para me sustentar e, tipo, tô ralando há anos, tô tentando fazer uma coisa diferente. Não, e lembra, né, Gi, a menina ainda fazia um alerta para os colegas que não participassem, que boicotassem a Lume, Exato. Porque era um absurdo, que era um perigo para a saúde mental das pessoas, imagine, né? E sendo que o nosso objetivo sempre foi, né? E eu acho que isso fica bem claro quando a gente coloca não só a nossa própria experiência, mas especialmente quando a gente pega a experiência de pessoas de realidades assim totalmente diferentes do que a própria nossa, de justamente mostrar que mesmo dentro de diversas backgrounds, assim, né, de diversas realidades de criação, de desenvolvimento, até socioeconômica mesmo, a pessoa, ela tendo a motivação certa, ela seguindo um caminho que ela julga moralmente correto, assim, dentro dela, ela vai ter sucesso, sabe? E o nosso objetivo sempre foi esse, de incentivar as pessoas a verem justo que você seguindo, vamos dizer assim, a tua bússola moral ali dentro, e que seja uma coisa ética com relação
aquilo que você escolheu como profissão, né? E socialmente também, eticamente. E daí a pessoa para vir e falar que a gente era um perigo, imagine, né? Então, assim, me deixa totalmente horrorizada, assim, pensar que... colegas fazem isso com a gente, né? Exato. O que eu acho mais legal da Lume em si é poder olhar para o colega que tem, às vezes, menos tempo de formado que a gente, que acho que a Carol é um pouquinho mais nova que a gente. Quantos anos tem, Carol? Desculpa a curiosidade. Ela é de 97, né? 97. É olhar para o colega e dizer, cara, eu admiro essa pessoa, eu posso ser um pouquinho mais como ela, eu posso aprender isso com ela. E você cresce também, o teu colega cresce, você cresce, o teu paciente ganha, o tutor fica feliz, e você se sente bem com aquilo que você faz, né? E eu vejo que quando a gente tem essas conversas e vai criando um mundinho das pessoas que participaram, todo mundo vai agregando um pouquinho nesse lado. Eu me lembro das primeiras vezes que eu falei com você, Carol, que não sei se você vai lembrar, mas que eu estava te encaminhando alguns pacientes por semana, assim, e você falou, parabéns por, sei lá, por caminhar, quem dera tivesse mais veterinários que pensassem em caminhar. Aí eu fiquei pensando assim, cara, como que a galera não indica, né? Como que você sabe que é melhor para o paciente? Por que você não indica para alguém que sabe? Não vai tentar fazer tudo, por que você não pode ser parceiro? E hoje em dia a gente trabalha muito assim, a nossa rede, né, Fer? A gente se ajuda, a gente se liga, a gente conversa. Então, eu não tenho mais essa relação com os colegas como era uns 3 anos atrás, assim, um querendo comer o nariz do outro, falando mal do teu trabalho. Eu penso que felizmente, né, Gi e Carol, a gente, assim como a gente teve nossos momentos em que nós fomos contaminadas negativamente por pessoas com uma postura muito negativa perante a vida, assim, seja querendo destruir o outro, ou seja querendo ver apenas o lado negativo das coisas, assim como a gente foi contaminada dessa maneira por algum momento, eu acho que a gente felizmente aprendeu a se blindar um pouco com relação a esse tipo de contaminação muito negativa, assim, mas também a gente passou a vibrar e contaminar as outras pessoas com a nossa energia positiva, sabe? E esse detalhe que a tua estagiária lá, Laís, falou, Carol, de que você tinha que passar esse conhecimento para frente, eu até queria complementar isso justamente com isso, né? Assim, eu acho que essa é justamente a beleza da gente poder trocar esse tipo de ideia, assim, porque é a gente se contaminar aqui dentro e contaminar as pessoas que eventualmente vão nos assistir e ver com coisas boas, sabe, com companheirismo, com positivismo com relação a encarar a profissão, né, até com essa, vamos dizer assim, ir formando, assim como a gente antes ficava, às vezes, envolvido naquela rede de coisa muito negativa, ficar envolvido numa rede de coisas positivas, né, assim, e o fato de você estar ensinando hoje, você já é uma pessoa que está colocando na cabeça dos seus alunos, dos seus mentorados, uma realidade totalmente diferente, né, assim, uma perspectiva de profissão, de vida, de observação com relação à sua conduta ali profissional, que já não é... Você tá fazendo a diferença de uma maneira positiva, como alguém algum dia fez a diferença de uma maneira negativa dentro da sua cabeça, né? Hoje não. Hoje você é uma agente de fazer uma diferença positiva na vida de diversas pessoas, né? E claro, mais uma vez, ressaltando o fato de que nós somos veterinárias, né, a diferença positiva na vida dos nossos pacientes, que no fim das coisas é o que a gente mais se importa com eles, né, de ver os bichinhos bens e felizes, e o positivo traz isso, enquanto ficar nessa coisa de ficar criticando o colega, ficar botando os outros para baixo, ficar, enfim, né, assim, cuidando para que o outro não faça aquilo que você não é capaz de fazer, isso daí não vai levar ninguém para um lado positivo, isso só vai ainda ser deletério para a vida do próprio bichinho, no final das contas. Então, estou contente de saber que você, a Gi e eu, a gente está nessa mesma frequência aí de, assim, procurar, sabe, passar para as pessoas essa sensação de que existe veterinários bons, de que existem veterinários que se importam com o paciente, que se importam em estudar, que querem estar atualizados, que querem, claro, ganhar dinheiro, que nem você mesma falou, né? Precisa ganhar dinheiro, muitas vezes é uma necessidade absurdamente alta, né? E isso é uma realidade para muitos de nós. Não é porque a menina acha que a gente é patricinha, que a vida ganha, que isso daí não é uma realidade, né? A gente tem realmente que
um futuro profissional para se preocupar, né? Todos nós temos vários anos de vida pela frente aí ainda, então dinheiro é necessário, só que isso não tem que ser uma coisa que fique, vamos dizer assim, bloqueando a gente de fazer aquilo que é melhor para o paciente, no final das contas, né? É consequência, né? Eu vejo que a partir do momento que a gente mudou, e eu acho que eu percebo isso na Carol também, do que a gente conversou aqui, mudou a mentalidade, a gente está focando no que está fazendo bem e do que a gente gosta de fazer, o dinheiro vem por consequência, porque está fazendo um bom trabalho, né? Então, eu acho que é muito, muito conjunto, mas começa com a mudança na nossa cabeça, né? De tentar ser a pensamento fora da caixa, porque acredito que você tenha que ser o pensamento fora da caixa para começar esse teu estudo, né, Carol? Porque você é referência agora. E eu digo porque eu pesquisei muito para fazer. Eu te falei, né, que eu fiz 1001 curso já de cannabis, mas o seu é diferente, porque eu sinto que você é o curso, sabe? É diferente do que você pegar um material e a pessoa te falar e lá ficar 2 horas falando de fisiologia e você não sente aquela conexão que você precisa ter com o assunto. E eu sinto isso em você, que você se importa com o paciente, se importa com o tutor, e eu me importo também. Então, esse é o diferencial do seu curso para mim. E isso me empolga muito, assim, até falei para a Fer, não sei se a Carol vai participar, se ela vai me responder para isso, mas é porque eu te admiro muito e eu queria que a Fer te conhecesse e que as pessoas que vão assistir também, porque acredito muito no que você está fazendo, de verdade, assim, acho que você ter a cara e a coragem para ser pioneira em alguma coisa que as pessoas ainda têm muito preconceito, muito mesmo, é muito, muito, muito corajoso, assim. Eu sou um pouco pessoa mais pé no chão, assim, eu tenho um pouco de medo de empreender e fazer as coisas, mas eu me espelho muito do que você faz, de verdade. Eu agradeço, né, por isso que você falou. Eu ainda não me vejo nessa posição que você me colocou, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade nisso, assim, por exemplo, assim, outras pessoas me falam isso que você acabou de me falar e eu ainda não assimilo. Por exemplo, quando você me fala isso, eu penso nas pessoas que eu admiro. E aí eu penso assim, nah, eu não tô no mesmo nível dessa pessoa, sabe? Eu ainda tenho esses problemas assim. E tem muita gente que me odeia também, da mesma forma que tem gente que gosta de mim, justamente pelas mesmas coisas que você gosta de mim. Tem gente que me odeia, que fala que eu sou muito nova, que eu não sei do que eu tô falando, que já me falaram também, você tem a vida ganha, você tá fazendo isso porque não faz diferença, assim, já aconteceu. E as pessoas, elas não veem de onde a gente veio, elas não entendem as coisas que a gente já passou, não passou. Nesse período que eu não estava em casa, que eu tinha saído por X questões pessoais que aconteceram na minha vida, que eu tive que sair da minha casa e ir morar com outra pessoa, assim, você não sabe o que eu passei, você não sabe, assim, o que aconteceu, que teve mês, assim, que não tinha dinheiro para comprar salsicha dentro da minha casa, e a gente tinha que comer, tipo, arroz e ovo, e ovo, e ovo, e agora eu tenho essa vida que você vê no Instagram, e você faz todas essas presunções, né? Teve até uma pessoa, assim, que acabou de acontecer isso, não tem nem 24 horas. Ontem, no meu Instagram, me mandou uma mensagem assim, você não pensa em adotar um cachorro? Eu vi que todos os seus cachorros são de raça, você não pensa em ter um vira-lata? Cara, isso me deu uma raiva ontem. Nossa Senhora, se eu não tivesse tela no prédio, eu acho que eu tinha pulado do 28º andar. De tanto... Olha, é sério, isso mexeu comigo. Nem sei se a intenção da pessoa foi dar uma alfinetada, parece, né, da forma assim que você colocou, porque não foi de bom tom. Você fala, você pensa em adotar um vira-lata? Ok, você pensa em adotar um vira-lata porque eu vi que você não só tem cachorro de raça? E tipo assim, cara, a minha Border Collie ela é deficiente, eu adotei ela de maus tratos. O meu dálmata veio nessa época da nossa vida, que ele nem é um dálmata, ele é um vira-lata, ele parece um dálmata. Ele veio nessa época da nossa vida que eu te falei que tava ruim, e a gente fez uma vaquinha, cara, no Instagram, que eu tinha que ficar mandando mensagem pra gente que eu nem conhecia, pedindo se a pessoa queria ganhar 1 milhão de crochê numa vaquinha para dar R$10 para eu conseguir pagar o tratamento desse cachorro, porque ele veio com parvovirose. E, tipo assim, você chega aqui do nada e vem fazendo essas presunções, é um pouco complicado, isso acontece muito. Então, isso que vocês passaram de terem chamado vocês de patricinha, eu entendo bem. Ninguém para sentar e ver que eu tenho, tipo, 3 páginas de currículo que eu fiz durante a faculdade ainda, em que eu me ferrava de estudar, de fazer estágio e de fazer esses cursos ainda.
Então, assim, ser reconhecida, por exemplo, por você e por outras pessoas é sensacional, é doido, porque até pouco tempo atrás isso não acontecia. Então, é uma baita de uma novidade, assim. E eu vejo até hoje, assim, que mesmo as pessoas que reconhecem, algumas pessoas, falando agora de negócios, assim, que reconhecem esse tipo de coisas, elas sempre estão tentando ver um jeito de se aproveitar da situação. Então, a veterinária, ela é um mundo onde as pessoas vão sempre tentar priorizar o interesse delas, vão tentar vender o que é delas. Então, assim, tem uma coisa que eu falo para os meus alunos, que você já deve ter ouvido, que é ninguém vai te ensinar a vender salame se a pessoa tem uma padaria que só vende mortadela. Então, eu, não tendo padaria nenhuma, e falando assim, sem ter interesse atrás, as pessoas ficam estressadas comigo, porque eu falo coisas diferentes do que elas falam. Então, é bem por isso aí mesmo. É um mundo de hate e amor que, assim, é doido. Você tem que ter uma mental, assim, muito bom, porque você, ao mesmo tempo que recebe muita coisa boa no Instagram, tem uma enxurrada de baboseira que você tem que ver também. Mas eu vejo que, no geral, a maioria das coisas são boas, até porque o meu Instagram, eu acho que ele tem muito mais tutor do que veterinário. Então, no geral, o feedback, ele é bom. E eu tô gostando, assim, de tentar passar essa minha visão das coisas. Também sei que tem muita coisa que eu tenho que melhorar, principalmente agora nesse primeiro mentoria que é que você está fazendo. Nunca tinha feito nada parecido com isso na vida, então tem algumas coisas que às vezes eu anoto e falo assim, puta, tal coisa podia ter sido melhor, ou não, eu devia ter colocado tal coisa na grade, ou ter chamado outro profissional para falar de outro assunto, enfim, são coisas que eu estou tentando melhorar para a próxima, mas é um aprendizado contínuo, assim, com vocês e comigo. Eu acho que não é uma questão de você colocar eu, por exemplo, acima de você, assim, eu te admiro e eu sigo o que você falar. Eu acho que é muito a gente junto ali, sabe? Vocês me passarem a forma que vocês veem as coisas também, a forma que vocês trabalham. Por isso que eu sempre incentivo muito vocês a mandarem as coisas lá no grupo e a gente bater esse bate-bola. Eu sempre deixo vocês ficarem falando um tempão e depois do nada eu apareço, porque a gente sempre tem muito que aprender com as pessoas, não só as pessoas que estão ensinando a gente, porque nem tudo Sim. que eu falar para você pode ser que seja 100% certo. Você pode fazer a mesma coisa que aconteceu comigo, de ter um raciocínio diferente e isso começar a dar mais certo e tá tudo bem. Entende? Então, eu acho que a gente sempre tem que ser muito aberto com as coisas em volta da gente. Jamais se colocar num posicionamento de tentar ser maior ou melhor do que ninguém na nossa vida, porque a gente não é. E sempre tem alguma coisa nova para aprender, sempre tem alguma pesquisa nova que acabou de sair, e às vezes o seu aluno viu e você não viu ainda. Então, eu acho que ainda falta muito isso para os veterinários, de saber que mesmo que você tem 50 anos de profissão, talvez venha uma pessoa igual a Laís, que está no 9º semestre agora, e saiba mais do que você de um monte de coisa. E tá tudo bem. E as fases vão mudando, né, Carol? Eu vejo que pelo menos na minha vida, assim, eu saí de clínica para domicílio para consultório, domicílio, e agora eu estou entrando num momento que eu sempre estudei muito, mas que eu nunca fui, que é gestão, né? Gestão de pessoas, gestão de empresas, de administração. Até o motivo que eu estou atrasada nas aulas é esse. Mas a veterinária te proporciona chegar em áreas que você já não achava que você ia ser. Você vai ter que ser gestor da sua empresa. Isso está acontecendo isso com você também agora, né? Que é uma coisa que você vai ter que desenvolver, né? Gerir o seu próprio negócio, que você é a sua empresa. E eu acho isso muito legal na VET, porque nem todas as profissões te dão essa oportunidade de ser completo, né? De tentar ser tudo. Sim, sim. Veterinária, você tem acho que é a profissão que mais deve ter pós-graduação e ramo para você seguir, sem ser clínica. Né? Realmente. O nosso leque como veterinário realmente ele é muito grande em relação às outras profissões. E a gente, mesmo sendo da área da saúde, eu vejo, assim, porque eu tenho uma irmã que é médica, sabe? E os médicos, eles acabam sendo muito mais engessados por um monte de lei e coisa arada, né? Que, eles não podem isso, não podem aquilo, isso aí não pode em determinado lugar, só pode em determinado outro, que muitas vezes contribuem, né? Que nem, vamos dizer, lá nos Estados Unidos, onde você tem todo esse cronograma de abordagem do paciente, contribui para uma coisa agilizada e rápida e tal,
porém também quando sai do protocolo, às vezes, né, já é uma coisa problemática, porque a pessoa não está preparada para lidar com o inesperado, vamos dizer assim, né? E daí na medicina humana eu percebo um pouco disso, assim, que os caras, eles são super agilizados para fazer as coisas, mas eles são bem mais engessados do que a gente. E daí, se a gente souber usar, né, essa abertura que a medicina veterinária dá para que a gente possa, além de ser técnico veterinário, né, a gente possa empreender também com as nossas, com o nosso conhecimento técnico de veterinário, acho que isso é muito bom. Isso é bem legal, e isso é uma vantagem, né, para a gente ressaltar, inclusive, para quem às vezes se desanima um pouco com a profissão, como talvez tenha acontecido com, sei lá, quase todos nós, assim, né, que temos passado por algum tipo de susto aí com o que a gente criou de expectativa, especialmente, eu acho, assim, que talvez a gente, menina, assim, que tem uma tendência de ver coisas, pelo menos eu, né, sei lá, não vou generalizar, mas eu que vejo as coisas com uma lente muito cor-de-rosa, sabe, daí tudo que me acontece de repente, assim, eu já fico, tipo, desanimadona, assim, e a veterinária, então, de repente, se ela possa ter ferido alguém dessa maneira como feriu algumas de nós aqui, que possa começar a ver, né, esse lado positivo também, e esse daí é um lado super positivo da veterinária, que é essa maleabilidade que a gente tem, assim, entre especializações, empreendedorismo, sei lá, até a parte psicológica, gestão de pessoas, tudo isso daí é o que, Gi? Se reinventar, né? Se não tá bom, tem como começar de outro jeito e fazer dar certo e de uma coisa que você goste. Não, você não vai ter que ficar para sempre engessado ali fazendo aquilo que você não gosta, que não te faz feliz. Não, para, respira, começa de novo, vai atrás do que te faz feliz, né? E eu gostei muito, nós tivemos a Ana Laura D'Amico, lá como a Gi lembrou no começo aqui do nosso encontro, que ela foi uma que falou assim, às vezes a pessoa está desanimada com a veterinária porque ela está na área errada dentro da veterinária, né? E realmente, às vezes a gente, dependendo do tipo da faculdade que a gente fez e tudo, geralmente as faculdades elas têm um foco principal em determinado tipo de especialidade, né? Assim, nós aqui somos dos grandes, ali é dos pequenos, e enfim, ali é mais da produção de alimentos de origem animal, enfim. Então, daí acaba que às vezes a gente sai com a cabeça meio que fechada numa direção de que para ser veterinária a gente tem que ser de determinada área. Mas daí, conforme a gente vai se permitindo ver mais uma vez, né, esse leque aberto, assim, a gente vai vendo que, às vezes, dentro da veterinária tem outras coisas que nos satisfazem mais, como você, Carol, está descobrindo agora dentro dessa área da terapia alternativa, né, com o uso da cannabis e derivados, como a Gi também está vendo dentro ali de todas essas áreas em que ela já passou, como eu vi também, então, isso eu acho que é um motivador muito grande, assim, da gente pensar que ainda dentro da nossa profissão, a gente nos é permitido, vamos dizer assim, explorar, né, áreas diferentes, e não ficar preso ali, de repente, numa área que não está sendo satisfatória, isso daí não tem porquê. Assim como num relacionamento que está sendo ruim, a gente pega e termina ele e vai embora, né, mas a gente não vai deixar de se relacionar com outras pessoas, dentro da veterinária pode ser igual, a gente pode estar insatisfeito com uma determinada área, a gente termina aquele relacionamento, mas a gente ainda quer ser veterinário, então você pode ser veterinário em outros nichos, em outras áreas. E essa exploração, Ana, que você está fazendo com o pioneirismo aí dessa questão da cannabis, acho que realmente tem um grandíssimo futuro. Eu estou super feliz com essa conversa que nós tivemos aqui hoje, acho que foi bastante esclarecedora e foi muito emocionante, assim, em vários sentidos, acho que tocou no âmago, pelo menos meu ali, bastante forte, assim, então foi muito legal. Eu queria só chegar num final, assim, para saber como é que você estando inserida dentro desse mercado da questão da cannabis, como que anda a situação legal da cannabis em relação à legislação brasileira, assim, qual está sendo as últimas notícias, vamos dizer? Tá, a gente tem um problema como veterinário que quem regula a gente é o MAPA. E o MAPA está preocupado com boi e agropecuária. Ele não está preocupado com cannabis no Brasil. Então, a gente está numa zona cinzenta, digamos assim, que o MAPA não se pronuncia, não fala a opinião dele sobre isso, e a Anvisa está esperando o MAPA se pronunciar. Então, você fica assim, um órgão regulamentório jogando para o outro e está nesse bate-bola, basicamente. Não é ilegal para a gente prescrever por conta de uma coisa. No nosso código, vamos dizer assim, ética, a gente tem um parágrafo que diz que o veterinário pode prescrever
qualquer medicamento controlado de uso humano, se ele achar que aquilo é o melhor tratamento possível para o paciente dele naquele momento. Então, como a cannabis ela foi regulamentada, ainda não tão bem, mas ela foi já regulamentada para uso humano, a gente entende que alguns CRMVs, principalmente o daqui de São Paulo, que abriu uma pasta de cannabis dentro deles, junto com o CRMV do Rio de Janeiro, eles entendem que o veterinário pode prescrever, por mais que não tenha algo dizendo que pode, então a gente não está ali na lista da Anvisa junto com o médico humano e com o dentista, a gente também não está excluso de nenhum lugar, então não tem nenhum lugar que diz que não pode. Então, se não tem lugar que diz que pode, não tem lugar que diz que não pode, a gente consegue seguir essa questão. Hoje, a cannabis no Brasil, ela é regulamentada pela Anvisa através do meio compassivo. Então, o que é isso? É um meio de compaixão. Então, é um meio que a Anvisa criou numa RDC de 2015, que você pode importar esse produto, contanto que você tenha um laudo que te diga que aquilo realmente é necessário para o paciente, e você importa de uma indústria farmacêutica que seja responsável, e se essa indústria tiver relacionamento também com a Anvisa, for regulamentada pela Anvisa, o produto dela tiver sido exposto para a Anvisa como um produto que passou por testes, que passou por processo regulatório, e essa empresa está no site do governo federal, você consegue emitir uma licença de importação, que é um documento que te permite ter esse produto dentro do território brasileiro. Então, você pode sair com o canabidiol e pegar um ônibus, pegar um avião antes do Brasil, e se algum policial perguntar o que é isso aqui, é maconha, você mostra a sua autorização e fala assim, eu posso, eu tenho autorização para ter isso. Então, hoje, legalmente, essa é a forma que a gente tem. Um dos motivos de eu ser tão criticada dentro do meio da cannabis no Brasil é porque as pessoas falam que eu sou anti-associação, sendo que não é bem assim a história. Eu não costumo prescrever associação, eu prescrevia só quando eu não tinha nenhum outro método para prescrever, quando era só isso que tinha no mercado, porque eu tenho um problema relacionado a... Eu não vou nem expor aqui questão de qualidade de produto nem nada disso. Eu tenho um problema relacionado que, assim, eu estou fazendo um tratamento num paciente meu, que é responsabilidade minha, e você não consegue me provar que tem dentro daquele frasco o que você vendeu para o meu tutor. Pronto. Esse é o meu problema. Acabou aí. O tutor, se ele virar para mim e um belo dia resolver me processar, porque ele mandou fazer uma análise daquele negócio que o que eu falei que tinha lá não tinha, entendeu? Eu já passei por situações assim durante o meu trabalho, uma situação, inclusive, bem chata de um tutor que comentou nas redes sociais que eu prescrevi para ele um óleo de uma cachorra, a porcentagem X, que eu pedi um 10%, e que ele mandou analisar esse óleo depois que a cachorra veio a óbito, e que não tinha as moléculas que deveriam ter, que ele pagou para ter, e até algumas pessoas, alguns tutores que fazem tratamento comigo falam assim, pô, mas como que isso é culpa dela? Como que você está botando a culpa na pessoa que prescreveu, o que devia ser a culpa de quem te vendeu esse produto? Como que você está exigindo do veterinário que... Entende? E aí eu comecei a ter esses problemas e eu comecei a fazer o quê? Tu tem um laudo de análise desse produto? Você tem sei lá, qualquer coisa que me diga que o que está ali tem ali. Ah, eu tenho. Aí me mandava no WhatsApp. Era um laudo de análise de, sei lá, 7 meses atrás, 6 meses atrás. Eu falo assim, tá, mas e o lote que você está vendendo agora? Você tem? Ah, não tenho. Por quê? Porque o custo para fazer isso é muito caro. Então, assim, eu parei de prescrever de associação por conta disso. Porque eu não tenho como saber o que eu estou prescrevendo. Eu não sei o que tem dentro daquele frasco. Ah, diz que tem tal coisa. Tá, mas tem? Como que eu vou saber? E aí eu ficava nesse impasse. Quando eu descobri essa indústria de você conseguir importar esses produtos que eles passam por esse processo de regulamentação com a Anvisa, eles têm certificado de análise por lote. Então, o frasco vem com QR Code, você bate seu celular ali, você tem tudo que está dentro do negócio, falando em miligrama. Então, eu tenho X miligramas de CBD, eu tenho X miligramas de THC, eu tenho X miligramas de CBG, e aí eu sei o que eu estou fazendo. Eu pego um paciente em crise, eu consigo calcular para ele a miligramagem do que ele tem que tomar. Então, eu não tiro da minha cabeça 5, 10, 15, 2 gotas. Eu calculo, eu pego uma calculadora, eu calculo quanto que esse paciente tem que tomar. Eu falo para o tutor, ó, do seu produto, eu quero entrar com uma dose de 1 miligrama por quilo, eu quero entrar com uma dose de 0,5 miligrama por quilo, são tantas gotas. Pronto. E aí, dessa forma, é a forma que hoje eu acho que a gente consegue fazer assim.
na minha opinião, tá? Porque isso ainda é considerado opinião. Então, dentro da minha opinião, a forma mais correta e regulamentada de se trabalhar hoje é desse jeito. Só que aí a gente não está entrando em toda aquela discussão social, de que a associação, supostamente, assim, as associações, elas, não vou dizer todas, porque a gente sabe que, novamente, todos os serviços do mundo tem pessoas que vão tentar tirar lucro sem ter realmente uma motivação, mas existem sim associações que elas são criadas para melhorar a questão social e econômica de pessoas que trabalham nela, que estão envolvidas, famílias, e ajudar tendo um valor mais social, mais tudo mais. Só que tem associação que você pega, que o mesmo valor que eu prescrevo importado é o quanto custa o frasco artesanal. Aí você sai toda desse discurso que você está falando, de que isso é para uma causa social, que é para você conseguir atingir as pessoas que não têm condição financeira de comprar esse produto, de que você quer tornar isso uma medicina acessível para todos, não sei o quê, você joga o seu discurso dentro do ralo. Você concorda? Então, assim, ainda é uma coisa que é muita politicagem, ainda é muito achismo, muita opinião. Então, isso, igual a Jordana falou, as pessoas elas vão se identificando com pessoas que tendem a seguir uma linha de raciocínio parecida. Então, talvez você se identifique com outra pessoa que não concorda com minha forma de pensar com relação à importação, talvez você se identifique com uma pessoa que é super mega ativista e só prescreve associação. Então, são personalidades, são jeitos de seguir, digamos assim. Ainda não tem alguma coisa que a gente vire e fale isso é certo e isso é errado. O que me falaram foi que, algum tempo atrás, o MAPA entrou em contato com a Anvisa e, aparentemente, eles querem incluir a gente formalmente dentro dessa RDC da Anvisa. Só que a gente está no ano de eleição e a gente sabe que nada vai ser feito agora, ninguém vai se manifestar a favor ou contra qualquer produto à base de cannabis no Brasil. Então, a gente realmente tem que ter paciência e esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Mas o que eu considero, assim, que eu prego nos cursos que eu dou, e que eu considero que você fique mais próximo da legislação possível, e é o que os próprios representantes da Anvisa já falaram sobre o assunto, é que, no momento, o melhor caminho é prescrever de locais que te deem segurança com esse tipo de laudo, tanto para você ter uma segurança judicial. Se algum tutor chegar em você e te processar, você fala assim, não, mas eu tenho isso aqui, ó, isso aqui é um laudo de análise, e eu achei, né, me foi vendida a ideia de que isso aqui realmente era verdade. Então, você tem como provar. Agora, se um tutor te processar e você chegar lá na frente do juiz e falar assim, é que realmente eu não sabia o que tinha dentro do que eu prescrevi, do frasco que eu prescrevi para o meu paciente. Aí você tem um problema, provavelmente, né? Carol, para a gente terminar, assim, a gente vai falando, o tempo passa. E eu e a Fer quase não gostamos de falar, né, Fer? Nem um pouco. Qual foi o momento da sua carreira agora, da nova, da parte boa da coisa ali, que você teve certeza absoluta de que você está no caminho certo e que agora você está realizado? Um momento, assim. A Manu. Oi? A Manu foi quando eu conheci a Manu. A Manu é uma border collie, uma paciente que eu atendi, e ela já vinha tendo alguns problemas desde o ano passado. Ela já havia passado por 12 outros veterinários e ela só foi piorando, piorando, piorando. Teve negligência com relação a exame, com relação à medicação, diagnóstico, enfim. Ela foi uma paciente muito negligenciada no geral. E a tutora dela chegou para mim através da... Acabou que foi na nossa religião, a gente ia no mesmo local e ela tinha ouvido falar que eu era veterinária, e uma pessoa tinha falado que eu trabalhava com terapia alternativa e que a cachorra dela convulsionava e que isso poderia ajudá-la. E foi até a matéria que saiu na Globo, foi a cachorra que fez comigo a matéria da Globo, que a Manu foi uma paciente que ninguém mais acreditava no que, no que podia acontecer com a vida dela, que ela podia ter uma melhora ou não. E eu acabei me apegando muito nela, porque ela tinha muitas recaídas durante, principalmente, o início da terapêutica, até o ano dela chegar, enfim.
E eu ia muito na casa da tutora dela, que ela morava perto, então ela me ligava, Carol, a Manu teve uma recaída, vem pra cá. E eu ia, tipo, 10, 11 da noite, meia-noite na casa dela, atender ela, então a gente acabou ficando bem próxima. E a Manu foi um baita de um quebra-cabeça, e a gente conseguiu melhorar muito a qualidade de vida dela. Ela convulsionava muitas vezes, e as convulsões dela eram bem feias, e a gente conseguiu chegar em 30 dias sem a Manu convulsionar. Então, ela ficou 30 dias bem. Só que, infelizmente, ela teve uma hepatite, não por conta do tratamento com a cannabis, era um problema que já vinha acontecendo, e por questão de erro de manejo com relação ao uso de anticonvulsivante, prescreveram, assim, doses estratosféricas de Keppra para ela. Ela chegou a tomar 5 comprimidos de Keppra a cada 8 horas. E ela é uma border collie de 20 quilos. E ela teve uma hepatite por causa disso. O fígado dela basicamente parou. E ela começou a melhorar com a terapia. No dia que eu atendi ela, ela não conseguia andar, ela não comia mais, ela não bebia água, ela não levantava. A dona dela chamava e ela não reconhecia. E o dono de todo Border Collie é acostumado a ter um cachorro extremamente ativo, um cachorro que gosta de ir na pracinha, que gosta de brincar, que gosta de correr. E ela falava assim, a dona da Manu falava para mim que a Manu não parecia mais a Manu, que parecia que a Manu já tinha ido embora e que tinha ficado só um corpinho ali de um cachorro. E quando a gente começou o tratamento com a cannabis, a Manu voltou a ser ela. Ela voltou a andar. Mesmo não tendo mexendo em nenhuma dose, de nenhum anticonvulsivante que ela tomava, ela voltou a andar, ela voltou a comer, ela voltou a brincar, ela voltou a latir, ela conseguia ir na praça de novo brincar com outros cachorros, ela andava na rua, ela pulava. Ela voltou a ser outro cachorro. Então, a Manu foi a cachorra que me fez começar a pós-graduação de neurologia, porque eu não entendia o que estava acontecendo com ela, eu não entendia por que que ela continuava, mesmo que espaçadamente, tendo as crises que ela tinha, tendo alguns outros problemas secundários que ela tinha, e eu resolvi investir mais em mim mesma para eu ter um conhecimento maior para eu poder atender a Manu. Acontece que, infelizmente, a Manu teve uma evolução bem rápida dessa hepatite, e chegou no momento que a tutora, assim, não conseguia mais deixar a Manu em hospital, tanto por questão financeira, quanto porque ela ficava com um comportamento extremamente diferente, longe dos donos. Ela simplesmente não abria a boca para comer nem para beber água, ela parecia, assim, que estava morta. Em casa, ela ficava muito diferente. E eu tinha acabado de me mudar aqui para o meu apartamento novo, e eu falei para a dona da Manu, meu, faz a sua mala e vem para cá com essa cachorra. E a gente pegou veia dela, pegou acesso e fizemos uma internação aqui em casa. E a Manu ficou aqui um tempo e, infelizmente, ela veio a falecer, a gente não conseguiu. Mas a tutora dela me falava, assim, a todo momento, a todo instante, que mesmo tendo acontecido isso no final, a Manu voltou a ter qualidade de vida por um tempo. Então, eu percebi que por mais que eu não salve todo mundo, porque é o que a gente quer, salvar todo mundo. A gente é veterinário para todo bicho que chegar na nossa mão sair melhor do que a gente pegou. Então, eu entendi que na medicina integrativa a gente lida com um paciente que está muito avançado, geralmente, e que às vezes realmente não tem o que fazer. E a gente tem que aprender quando chega esse momento. A gente tem que aprender quando é hora de parar, quando é hora de só tentar manter uma qualidade de vida. E a Manu foi uma dessas pacientes que eu sempre falei para a dona dela, eu falei assim, Aline, se um dia chegar no momento que eu achar que a gente tem que parar, a gente vai parar. E ela falou assim, tá bom. E acabou que isso aconteceu aqui dentro da minha casa, e a gente teve que deixar a Manu descansar, mas ela teve momentos bons, e ela teve muito mais meses de qualidade do que quando ela não estava com a terapia que eu instruí. Então, eu entendi que por mais que eu não tenha sido a salvação dela, ela não deixou de virar óbito porque ela me encontrou, mas ela teve mais felicidade e a dona dela também. Então, eu acho que isso que é realização profissional para mim hoje. Eu saí de uma mentalidade de UTI, de meu paciente tem que melhorar, meu paciente tem que ir para casa a qualquer custo, para uma mentalidade de eu quero só dar qualidade de vida. Se eu melhorar a qualidade de vida, eu já fiz o meu trabalho.
Então, eu acho que foi nesse momento que eu entendi que o que eu estava fazendo era importante, que realmente fazia diferença, mesmo não salvava o animal. Não sei se deu para você entender. Deu? Super. Na expectativa, a gente perde muito paciente, né? No mês passado, eu tive 5 pacientes que vieram a óbito, só paciente oncológico. Foi um mês, assim, muito atípico. Que eu até falei pro Bruno assim, meu Deus, não aguento mais, não tá parando. Tá todo mundo vindo a óbito, do nada. Então, é uma área, né, que a gente vê muito isso. A gente vê muito paciente ir embora. Então, a gente tem que aprender a remanejar nossas expectativas sobre a cannabis. Porque a cannabis, ela é vendida como um santo graal, como uma coisa que vai curar tudo, todo paciente epiléptico vai parar magicamente de convulsionar e a gente vai conseguir tirar a medicação alopática dele. O paciente que tem dor nunca mais na vida vai sentir uma dor, não vai ter uma crise de dor. E a gente sabe que não é bem assim. Não é uma receita de bolo que funciona para todo mundo. Tem paciente que vai ser mais sensível, que vai dar super certo, que vai ser um mega relato de caso, e tem paciente que não vão conseguir tirar fenobarbital, tem paciente que não vai parar de convulsionar, tem paciente que a gente nem consegue melhorar o intervalo entre uma convulsão e outra, dependendo da origem dessa convulsão. Então, eu acho que está acontecendo parecido com o que aconteceu com a ozonioterapia, na época que a ozônio estourou, que todo mundo falava que funcionava para tudo, e aí virou chacota. E aí as pessoas não queriam mais usar, porque tinha, né, caído como uma coisa que era um santo grau. Então, eu acho que hoje as pessoas também têm que ser muito prudentes com o que elas falam com relação à cannabis, porque não é um santo grau e não funciona para todo mundo. Que legal, eu achei que... O que, Gi? Talvez instruir os tutores que não é só no final que tem que procurar, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar a vida do paciente antes, né? Eu acho que isso é uma caminhada de assim, uma coisa muito contínua, né? A medicina preventiva na veterinária, ela ainda não acontece tanto quanto deveria, né? A gente ainda não tem o tutor que procura tanto quanto o tutor que já está no desespero, no meio do turbilhão do problema. Então, eu acho que ao longo dos anos a gente vai conseguir mudar essa mentalidade. Eu não vejo como uma coisa assim, talvez não seja algo que nem eu consiga ver. Talvez, assim, os meus filhos ou os meus netos vão ver esse tipo de coisa acontecer. Mas a gente tem que sempre estar educando e batendo nessa tecla. Eu costumo não falar tanto isso para o tutor que chega até mim, porque as pessoas que chegam até mim, elas geralmente estão bem sobrecarregadas e elas estão, assim, com problemas emocionais bem intensos por conta do animal. São geralmente, como eu falei, animais em estado crítico ou em doenças crônicas que já acontecem há muito tempo, o tutor já está mentalmente esgotado com aquilo e não acrescenta em nada para essa pessoa eu virar para ela e falar assim, nossa, mas se você tivesse me procurado antes, não estaria assim. Então, é um pouco difícil para mim tomar esse lugar de fala na pessoa que está passando por atendimento. Essa é a minha função, Carol. Eu indico, essa é a minha função. Eu falo, vamos procurar outra alternativa? Mas eu acho que isso é uma coisa que volta naquilo que a Laís falou, que talvez eu consiga espalhar isso através dos outros veterinários, né? Então, na primeira conexão com a pessoa, com o veterinário, ela já ser exposta àquilo, é muito melhor. A gente vê muito isso, que eu dou de exemplo, com o paciente renal, né? Que o veterinário pega ali o paciente com 400 de ureia e 8 de creatinina e manda fazer um sorinho em casa, quando esse paciente talvez tivesse uma chance, uma reviravolta muito grande de melhora na vida dele, se ele tivesse sido encaminhado precocemente para uma hemodiálise, que é uma coisa que também é um assunto que pouca gente fala, e que é uma coisa que funciona e que dá certo, e que as pessoas simplesmente nem avisam o tutor sai de uma consulta, às vezes, com o paciente renal, sem saber o que é uma hemodiálise. Então, eu acho que a cannabis está ainda nesse patamar. As pessoas sabem o que é, elas já ouviram falar, talvez elas conheçam alguém que já fez, mas o veterinário ainda não indica. Então, ainda é um limbo mesmo, né? Então, e acho que da gente ter tido essa conversa aqui hoje já vai ser algo que vai abrir a mente aí de várias outras pessoas, né, para que isso seja uma terapia conduzida quando ela pode ser mais positiva para a vida do paciente, né, talvez antes, ou enfim, né, no momento mais adequado.
Então, fiquei super feliz da gente ter tido essa conversa aqui hoje. Carol, obrigada pela tua honestidade, pela tua abertura, pelo tempo que você teve aqui conosco. Se dependesse da gente, é claro que a gente sempre ia ficar mais e mais tempo conversando, porque, pelo visto, tem assunto ainda para a gente falar, né? Mas acho que vamos deixar um gostinho de quero mais aí para, de repente, numa outra ocasião, a gente voltar a conversar, quem sabe, né, numa situação até diferente, quando tiver algo mais definido aí em relação a mapa e tudo, acho que pode ser legal, as nossas portas sempre vão estar abertas para a gente conversar sobre esse assunto, sobre outros assuntos, tudo que venha relacionado aí à veterinária é sempre muito bem-vindo, e foi muito, muito bom mesmo essa conversa hoje. Eu fiquei super feliz, obrigada, Gi, né, por ter trazido a Carol para falar aqui conosco hoje, realmente foi super legal, eu acho que... E eu gostei, fiquei super contente de saber que o seu principal motivador agora para se sentir realizada com a profissão foi justamente um paciente. Eu acho isso inspirador, assim, no sentido de trazer à tona mesmo essa paixão pelos animais, que é o que motiva, ou que deveria motivar, né, nós médicos veterinários para estarmos no caminho certo das nossas profissões mesmo. Então, fiquei contente, achei que espontaneamente você trouxe luz a lume, realmente. Então, foi muito legal. Obrigada mesmo, obrigada ao pessoal que assistiu. Quem puder aí também se inscrever aqui no nosso canal, divulgar para outras pessoas, né? Isso, que nem eu falei antes, né? É uma contaminação positiva que a gente pode fazer com todo mundo. Então, obrigada, pessoal. Tenham todos uma ótima noite. Obrigada, meninas. Foi maravilhoso. Gi, você quer falar mais alguma coisa? Não, só gratidão. Gratidão a Carol por ter participado, por ter aceitado o meu convite, a Fer por a gente tá sempre junto aí, atrás de coisas boas para a VET. E, Carol, tamo junto lá, tô aprendendo, vou chegar lá também. Então tá bom. Só vamos. Um beijo, meninas. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite.